O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Mas hoje, a gente dando continuidade então ao curso para as associações daqui da cidade de Nova Lima, o curso voltado para que as associações tenham mais conhecimento sobre o novo marco regulatório, né, do MIROSC, marco regulatório das organizações da sociedade civil, seguindo a nossa sequência, o nosso raciocínio aqui de primeiro ter apresentado sobre esse marco regulatório para as associações. Depois a gente falou sobre como que se elabora um estatuto dessas associações, e hoje a gente vai entrar, travou aqui, ó, destrava aí, por favor. A gente vai tratar sobre a parte financeira, contábil, prestação de contas, de uma forma bem tranquila, como é que fala, um vocabulário bem popular, já que confesso que não sei a formação dos senhores, mas não sei se aqui todo mundo é familiarizado com essa questão financeira. Então, o doutor Saulo vai falar de forma bem tranquila, para fácil entendimento de vocês, e sintam-se, obviamente, à vontade para questioná-lo, se vocês não entenderem alguma terminologia, algum raciocínio, ele está aqui, além de explicar, para poder também tirar as dúvidas. Mas o Saulo é doutor Saulo Fonseca de Araújo, ele é sociólogo, cientista político, advogado, contador, ele é especialista em políticas públicas e em direito tributário, especialista em imposto de renda das pessoas jurídicas, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do Estado de Minas Gerais, e é especialista em estratégia e negociação política. Nas horas vagas também me apoia aqui, me ajuda no gabinete, porque para dar conta de fazer isso tudo, né, Saulo? Mas o Saulo vai então aqui conversar com vocês, vai ser um curso não vai ser demorado, tá, gente, para deixar vocês já tranquilos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo bom? Boa noite. Vocês sintam-se à vontade aí para perguntar para o Saulo, tá bom? Muito bem-vindos. E só para já comunicar de uma vez, no mês que vem, ou seja, para a gente encerrar esse nosso calendário desse ano, ou final do mês que vem, início do mês de dezembro ainda, a gente vai encerrar o calendário com um curso para ensinar as associações sobre como elaborar projetos para captar verba, tanto de iniciativa privada quanto pública, para que as associações possam aí andar com as próprias pernas. Tá legal? Boa noite e bem-vindos, cada um de vocês. Boa noite, amigos de Nova Lima. Boa noite, o pessoal da TV Banqueta. Obrigado, Álvaro. Obrigado à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Nova Lima. Uma iniciativa que deveria ser copiada por todos os municípios, né? Que é a oportunidade de a gente dividir um pouco da experiência e ouvir de vocês perguntas e tentar fazer com que a nossa comunidade possa evoluir e ficar cada vez melhor. Bom, quando me foi encomendado conversar com vocês sobre as associações, eu tive a preocupação de entender o que vocês já tinham visto dos outros colegas, da doutora Priscila e dos demais palestrantes. E aí eu decidi mudar um pouco o meu foco, a gente ia falar um pouco mais técnico sobre tributação. E aí seria muito técnico, a gente ia falar sobre jurisprudência, um advogado desse, assim, bem chato. Então eu decidi falar o óbvio para vocês, para alguns, mas eu decidi falar o óbvio de como administrar uma associação de bairro, levando em consideração de que, primeiro, as associações têm o raso entendimento de que as pessoas dos seus diretores nunca podem ser responsabilizados por aquilo que fazem para a associação. E isso é uma mentira, tá? Então, o primeiro conceito que vocês, diretores e representantes de uma associação, têm que ter é que vocês podem responder com seus bens pessoais sobre um desvio de finalidade ou um erro de conduta que talvez vocês não tenham a intenção, mas vocês não se atinaram à burocracia financeira que deve ter uma associação e, por isso, poderão responder pessoalmente por isso.
Então, eu vou trazer alguns conceitos básicos, mas visto de forma bem diferenciada, tá? O título do nosso bate-papo hoje é Como administrar uma associação de bairro. Eu trouxe o termo associação, mas ela serve para condomínio. Eu sei que tem dois amigos que estão representando o condomínio, né? Serve também para o condomínio, porque eu vou tratar da parte financeira, parte da parte fiscal, eu vou passar por ela e explicar para vocês qual que é o ponto. E o primeiro ponto que eu dedico para vocês aqui é de que essa apresentação é focada na captação de recurso privado, ok? Então, são contribuições de colegas, contribuições de moradores, são doações recebidas, voluntariado, porque a captação de recurso público, a prestação de contas tem que ser um pouco mais elaborada, mas a captação de recurso privado, ela demanda uma moeda chamada confiança. E a confiança se passa por transparência. Então, vamos alinhar o entendimento, primeiro, de como se forma uma associação. Eu sei que todos vocês já participaram por isso, mas o aglomerado social, ele se organiza por meio de uma assembleia, e essa assembleia é a principal arma de um grupo, principal arma da comunidade. Então, a assembleia, que é o órgão superior da associação, não é a diretoria, não. Não é o membro, ou um membro mais velho, ou um membro mais novo, é a assembleia. E por ser uma assembleia, as decisões são tomadas em grupo. Uma vez reunida em assembleia, há uma definição de formação de um estatuto, formação de uma associação, eleição de uma diretoria e registro. Então, a associação, para ela ter a sua capacidade perante terceiros, né, ela tem que ter o seu registro. E o registro é feito na União, por meio do cadastro CNPJ, e no município. Também nós temos que fazer nosso registro dessa pessoa jurídica. A partir desse registro, dessa associação, nós somos pessoas jurídicas sujeitas a obrigações e responsabilidades perante os nossos terceiros, que são os nossos colegas, né, nossos associados, e perante aqueles que vão contribuir conosco em forma de incentivo da associação. Bom, o que é uma associação? A associação ela pode ter fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Como estamos tratando da associação de bairro, vamos tratar da associação sem fins lucrativos. E para isso existe uma definição do Código Civil, o que é uma definição, o que é uma associação sem fins lucrativos. E por que eu insisto nessa definição? No Estatuto Social, que geralmente é sugerido pelo cartório para a gente, lá tem a definição de que a comunidade se associará de forma sem fins lucrativos, né? E isso é um diferencial tremendo para as empresas. Qual é o foco empresarial? O lucro. Qual é o foco da associação? O desenvolvimento do objeto social. Não quer dizer que eu não possa prestar um serviço e cobrar por isso. Não quer dizer que eu não possa vender um bem e cobrar por isso. Só que o resultado não é lucro. O resultado é superávit. É um termo técnico, mas ele tem que ser adotado por vocês para entender o seguinte. Primeiro, eu não posso distribuir o resultado da nossa operação com ninguém da associação. Nenhum dos membros, seja ele de forma direta ou indireta, e eu vou dar exemplo para vocês, poderá receber remuneração ou distribuição de lucro sobre o que nós apuramos desse valor da nossa atividade da associação. Segundo, todo déficit, todo superávit, ou seja, todo valor apurado pela associação, tem que ser 100% revertido para a própria associação. A não ser que a gente encerre nossa atividade e nós temos que doar para outro tipo de associação, sem fins lucrativos, com praticamente a mesma atividade. Então, percebam que o dinheiro que entra para a gente, seja público ou privado, não é nosso. Não é não é próprio da diretoria ou de um associado. Mas a responsabilidade é nossa, ela é pessoal. Por isso eu estou trazendo o óbvio de uma forma diferenciada para vocês. Então, o primeiro conceito é ser não ter finalidade de lucro, sem fins lucrativos, tá? Bom, nós vamos direcionar nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, como conseguimos receitas? Duas formas. Nós temos forma voluntária, ou seja, é uma receita indireta, a pessoa não nos cobra, mas presta serviço de forma voluntária. Com investidores, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, por meio de doações.
Contribuição dos associados, essa é difícil conseguir, né? Mas eu vou provar para vocês que, com um raciocínio de investimento direto, a gente consegue alcançar nosso associado, tá? E projetos públicos ou privados, que são as únicas formas de financiar nossa associação. O segundo ponto é, como posso gastar o dinheiro arrecadado pela associação? Então, olha só, eu Saulo, me investi de diretor de uma associação e estou me fazendo essa pergunta. Como eu posso gastar o dinheiro da associação? Porque o dinheiro foi arrecadado, mas como eu posso gastá-lo? A. Como controlo os pagamentos? Já contratei, já comprei, mas como é que eu vou controlar isso? B. Que tipo de documento eu utilizo para comprovar o gasto? A preocupação que eu quero levar para vocês é de que não basta parecer correto, tem que ser correto. Não basta ter a intenção, tem que demonstrar e comprovar a intenção de retidão. Ok? Então, se eu tenho 20 anos de conduta ilibada, todo mundo me conhece na comunidade, mas se eu faltar naquele instante de comprovar de que nós contratamos um advogado por R$2.000, mas eu não tenho um recibo, eu apareci, mas não comprovei que eu fui correto. Por mais que a minha atividade seja ilibada. E eu posso responder pessoalmente por isso. Tá? 3. E os tributos? Eu tenho que pagar impostos? Tenho que pagar tributos? 4. Como que eu posso controlar isso tudo? E 5. Posso ser responsabilizado pessoalmente pelos problemas da associação? E eu coloco problemas entre aspas, porque os problemas foram provocados por nós, diretoria. A associação ela é administrada por nós. A Assembleia nos outorga uma gestão e nós tomamos a decisão várias vezes e essa decisão tem que ser pensada. E é isso que eu vou falar para vocês. Então, são 5 pontos óbvios de uma administração, de uma associação, mas vistos de uma forma diferente. Primeiro, como conseguimos voluntários? Bom, voluntário vem de forma voluntária. Só que todo mundo esquece que o voluntariado é regido por uma lei federal específica. Então, não basta uma pessoa bater na porta da associação e falar assim, olha, sabe aquele projeto da comunidade que nós vamos fazer semana que vem? Eu quero trabalhar como voluntário. Se você não se precaver, diretor, não se precaver das formas, especialmente celebrar um termo de adesão, você estará assumindo um problema trabalhista para a associação. A partir daquele instante que o voluntário ele adere à associação de forma, repetido, voluntária, mas você não observou as regras legislativas do trabalho voluntariado, você tem um problema trabalhista na sua mão. Ele pode pedir vínculo trabalhista e saiu ontem uma decisão de que uma igreja, ou seja, sem fins lucrativos, teve que reconhecer o trabalho voluntariado de um policial que fazia a ronda à noite para ele de graça. Reconheceu o vínculo trabalhista. E quem respondeu por isso? A comunidade. Mas a comunidade pode direcionar o problema para o diretor. Pode e deveria. No caso específico que saiu ontem no Valor Econômico, não o fez. Mas o que eu estou alertando para vocês? Não basta a pessoa bater na nossa porta e querer trabalhar conosco de graça. Nossa responsabilidade como diretores é saber o que significa ter aquela pessoa do nosso lado. Como eu posso proteger a minha comunidade, como eu posso proteger a minha associação de um evento futuro. Eu posso até não ser mais diretor daqui a 3 anos. Mas saiba que eu serei chamado para o processo judicial como responsável pessoal por esse ato de ingerência. Ok? Então, o primeiro ponto que vocês têm que se atentar é que os voluntários têm que cumprir a sua obrigação de assinar um termo de voluntariado. Esse termo de voluntariado ele é simples. E a gente pode disponibilizar para vocês esse termo. Na internet tem vários, mas ele tem que deixar claro a lei federal, ele tem que deixar claro o projeto que a associação está fazendo, o momento que o voluntário vai ser exercido e o que ele vai fazer. Por quê? Porque se o voluntário está disponibilizado para poder varrer o chão, que é um trabalho voluntário, dificilmente, e eu já estou recomendando para vocês, ele não pode ser segurança da portaria. Por mais que a gente queira, que a gente confie no seu João, que é nosso vizinho há 32 anos. Eu não sei o que pode estar passando na cabeça do seu João. Eu tenho que trabalhar de forma profissional. Né? Então, nós temos que assinar um termo de voluntariado, e nós, como diretores, temos que ter essa responsabilidade. Bom, e se for menor idade? O menor pode ser voluntário? Pode. Acima de 16 anos. Abaixo, não pode. E acima de 16 anos até 18 anos, com autorização do maior.
E qual que é o problema desse caso aqui? Qualquer maior pode assinar para o menor? Não. Tem que ser o seu responsável. Pai, mãe, ou mãe, não precisa ser os dois juntos, tá? Ou o seu responsável determinado por lei. Ok? E os investidores? Da mesma forma. A principal moeda que a associação vende é a confiança. Não se enganem. A semelhança entre um banco privado, o Bradesco, e uma associação de bairro é que os dois vivem de confiança. Se hoje sair uma notícia que o Banco Bradesco está quebrando, todos os seus correntistas irão retirar o dinheiro dele imediatamente. Por quê? Confiança. Pode ser até notícia mentirosa, mas quebrando-se a confiança, a instituição quebra. Então ele não vive não é de dinheiro, não. Vive de confiança. A associação, da mesma forma. A associação não vive de contribuição, ela vive de confiança. Então, quando nós recebemos uma doação de pessoa jurídica ou pessoa física, o que a diretoria tem que fazer? Pegar um termo de doação. Por quê? Há um tempo atrás, teve um pastor que recebeu uma doação de um membro da sua igreja, e o Ministério Público pesquisou de que aquele dinheiro não era lícito. Então ele recebeu, isso saiu na televisão, por isso que eu estou citando, tá? Saiu na TV Globo. Então ele deu a seguinte declaração: eu não sou obrigado a controlar de onde o dinheiro vem. Mentira. Mentira. A origem do dinheiro é nossa responsabilidade. Pelo menos a sugestão da origem. Ok? Não é razoável alguém chegar com 50 mil reais e me entregar em dinheiro. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Não é razoável. Agora, alguém chegar com 100 reais, 200 reais, torna-se razoável. Entendeu como a sensação de administração ela vai andar com a razoabilidade? Mas nós, diretores, somos responsáveis por tudo que entra e por tudo que sai. Bom, mas eu não consigo controlar como esse dinheiro veio. Eu não sei se ele vendeu alguma coisa ilícita para isso. Então, como eu vou me precaver? Um recibo de doação. O recibo de doação nada mais é uma declaração de que eu, pessoa física ou eu, pessoa jurídica, estou contribuindo para aquela associação. E vocês vão entender, ao final, de que este recibo vai ajudar nosso colega contador. Tá? Porque nosso papel não é fazer contabilidade, é ajudar nosso colega contador a registrar nossa atividade. Nosso papel é administrar e regularizar nossa movimentação. Bom, então vamos continuar. Daí a gente bate num ponto que é difícil. Como eu vou convencer os meus membros associados a me pagarem uma contribuição de 5, 10 reais? E eu cito esse valor porque para alguns membros da comunidade, 10 reais é ínfimo. Mas para outros membros da comunidade, 10 reais significa quase 10% do seu faturamento familiar. E nossa comunidade, ela tem que atender, não é só quem tem condição financeira, não, são todos. Então, como eu, diretor, vou convencer aquele associado de que ele tem que pagar a sua contribuição para a associação? Primeiro, confiança. Se minha associação não vende confiança, não adianta fazer qualquer projeto na comunidade que ninguém vai. Muito mais ser associado e pagar uma contribuição. Então, insisto, a moeda de venda de vocês é exclusivamente confiança. Além disso, nós da diretoria, da associação, temos que pensar em 3 pontos. Projeto a curto prazo, projeto a longo prazo e um retorno imediato dos valores investidos. Bom, projeto a curto prazo, por exemplo, uma rua de lazer é curto prazo. É um benefício que não traz retorno financeiro para o associado, mas traz conforto para as crianças, por exemplo. Um projeto a longo prazo, revitalizar uma praça que tá deteriorada, que o poder público não conseguiu nos atender, fazer uma ronda específica que a gente está achando que precisa, a associação pode assumir funções do poder público, desde que ela decida, assim o faça. E o ponto mais importante, que as associações acham que ela não tem que dar um retorno imediato do valor investido. Mentira. Ela tem que arrumar formas de demonstrar que, quando a pessoa investe os 10 reais, na verdade, ela vai receber quase que imediatamente o dobro desse valor por meio de trabalhos. Por meios
por exemplo, de um projeto. Esse projeto chama Mão de Vaca. Esse projeto nós desenvolvemos no município aqui da região metropolitana, e ele também foi para uma indicação nossa de associação de bairro, e esse projeto vive até hoje. Como é que esse projeto funciona? Primeira preocupação de dois presidentes de duas associações que se uniram para realizar esse projeto era: eu estou tendo muita inadimplência, quer dizer, meus associados não estão contribuindo comigo, então eu não estou conseguindo gerir, porque a associação demanda dinheiro. Eu tenho uma secretária, eu tenho que pagar uma sede. Então, como eu vou convencer ao associado de que ele tem que me dar os R$10 dele? É difícil isso, não é? Bom, aí veio o projeto Mão de Vaca. O que é o projeto Mão de Vaca? É o seguinte: as associações se formaram num grupo e começaram a fazer parcerias imediatas com os profissionais e empresários da região. Da seguinte forma: o fulano do açougue, olha só, eu vou desenvolver um voucher que ele será entregue mensalmente para os meus associados, assinado por nossa diretoria, e quando essa pessoa lhe trouxer esse voucher aqui, por exemplo, você vai dar um desconto sobre a compra dela. E os descontos são baixos. São descontos que geralmente as pessoas já dão na negociação. Tá? Então, o açougue, por exemplo, lá nós conseguimos 5% de desconto. Então, se uma compra mensal de R$80, o benefício dele é R$4. Imediato. Retorno imediato. Farmácia, nós conseguimos um desconto de 6%. Então, se ele faz uma compra de R$50, olha, os valores são baixos, não são altos, não. O retorno imediato dele é de R$3. Hortifruti, conseguimos um desconto de 10%. Valor da compra, em média, R$40 mensais. Benefício, R$4. Cabeleireiro masculino, desconto, 10%. Valor da compra, R$30. Benefício, R$3. Daí nós diferenciamos. Cabeleireiro feminino, porque é mais caro. Bem mais caro, né? Valor da compra, em média, R$90. Benefício, R$9, imediato, em desconto. Supermercado, conseguimos, com uma grande rede de lá da região, um desconto de 3%. 3% é nada, a gente acha que é nada, né? Poxa, eu vou ganhar 3% de desconto, mas olha só, numa compra de R$200 eu ganho R$6 de desconto. Para a associação eu estou trazendo benefício imediato. Padaria, 5% de desconto. R$40 de uma compra, benefício R$2. O que o grupo de associação conseguiu fazer com esse voucher, que mensalmente ela produz em parceria com uma gráfica também lá perto, bem simples e bem controlado? Ela conseguiu demonstrar para o seu associado que, se ele se associar àquele grupo pagando os R$10, ele teria, em média, tirando os outros descontos, R$31 de desconto e quase que imediato. Nós temos mais de 200% de ganho da associação. Então, a associação ela não está pedindo nada, ela está retornando de forma imediata. Então, eu estou convidando vocês, das associações aqui de Nova Lima, a se unirem, as umas próximas às outras, os bairros mais próximos, para que vocês possam conversar com os empresários. Os empresários estão ávidos para clientela fiel. E a associação é uma clientela fiel. Quando você faz esse cálculo, e são gastos que todo mês a pessoa tem que incorrer. E eu coloquei valores mais baixos, né? E aumentando isso, obviamente, o benefício é imediato. Então, se todo mês aquele associado recebe o seu voucher e ele consegue ter um retorno imediato, ele não pensa duas vezes em contribuir para a associação. Os R$10, os R$5. E multiplicando 100 pessoas por 5, nós temos uma receita. 1.000 pessoas por 5, nós temos uma receita. Uma receita fixa. E nós criamos um negócio chamado fidelidade. Quando nós criamos a associação, que a pessoa vem até a associação todo mês pegar o voucher, nós temos a oportunidade de falar de projetos, de conhecer o nosso vizinho e ouvir reclamações. Ouvir aquilo que o associado gostaria que a associação fizesse. Porque é muito difícil eu tendo uma associação, 200, 300 pessoas, a diretoria bater na porta de cada um, como gosta o vereador fazer uma vez por mês, bater na porta de cada um e conversar, mas é difícil fazer isso. E quando a pessoa vem até a associação, eu inverto a situação. Por um benefício imediato, a associação tem condições de saber o que está dando certo no seu projeto, quais são as demandas reprimidas e o que ele precisa para que, inclusive, possa cobrar do poder público. Possa bater na porta do vereador Álvaro, por exemplo, e falar assim: olha, no nosso bairro está faltando isso, porque tantas pessoas nos falaram isso. Então, além de dar benefícios financeiros à associação, ela dá o benefício de longo prazo.
que é o retorno da política pública, por exemplo, que não está sendo realizada. Em Nova Lima, diferentemente de outros municípios, as associações têm uma função política muito forte. Não é política de voto, não é política pública. Em sendo política pública, vocês estão investindo num poder que vocês não imaginam que vocês têm. O poder da associação é captar a informação na comunidade, filtrá-lo com inteligência e trazer e cobrar do vereador, cobrar do prefeito, cobrar inclusive do empresário, que, por exemplo, coloca lixo na porta da sua venda, de que se ele não parar com isso, a associação vai denunciá-lo. Vai tirar ele do grupo de fornecedores imediatos. Todo esse ciclo vicioso faz com que a gente tenha um acordo de cavalheiros e senhoras para que a associação tenha um futuro longo. A associação tendo um futuro longo, nós conseguimos fazer com que nossos projetos de longo prazo tenham sucesso. Então, a associação geralmente são 2 anos de gestão, né? 1 ano de planejamento e 1 ano de execução para preparar a reeleição, não é? Então, a associação ela tem tudo para dar certo. Basta ter calma, ter organização e planejamento. Então, viu que não é difícil tirar dinheiro dos nossos colegas? Bom, eu não estou tomando dinheiro deles, eu estou demonstrando que se ele pagar para mim, ele vai ter um benefício quase que o dobro disso nas vendinhas, coisa que ele não teria. Bom, vamos passar sobre os gastos, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos seguir. Vamos falar sobre os gastos. Que tipo de... Como que eu posso realizar meus gastos? Se você me permitir, já te interrompi, né? Essa ideia do Saulo, gente, que ele está trazendo para vocês, se vocês pararem para pensar, a gente pode mobilizar as associações com essa questão de relacionamento com o comércio, seja do bairro ou da cidade, do modo geral. A gente pode envolver a associação comercial, trazê-la para perto como parceira, a própria associação fazer esse trabalho junto, a associação comercial fazer esse trabalho junto às associações de bairro, para envolver o comércio local, para incentivar esse tipo de iniciativa. Isso é benefício para todo mundo. Qual comércio que não vai querer fazer uma parceria dessa, sabendo que ele vai conseguir atrair mais clientes? Qual morador não vai querer contribuir com a associação, sabendo que dessa forma ela vai ter uma associação mais forte, pujante, e da mesma forma vai ter um benefício no comércio? A associação vai ter mais independência com recursos próprios, para, às vezes, melhorar a sua sede, criar algum projeto social no bairro, alguma atividade esportiva, ou seja, é só benefício essa ideia. Então, depende, basicamente, nós estamos, vamos dizer, dando a ideia, sugerindo. Depende de vocês, lógico, a gente está aqui à disposição para auxiliar no que vocês precisarem, mas depende de vocês fazer isso tornar realidade. Bom, e por que eu decidi focar na remuneração privada? Porque a remuneração pública, por meio de projetos, ela tem um complicador que é o técnico. E nem sempre nós, as associações, vamos conseguir cumprir os projetos e conseguir captar dinheiro público. Então, se a gente se organiza com dinheiro privado, nós temos condições, inclusive, de ignorar o público se a gente quiser. Então, nossa independência ela se garante por meio dessa brincadeira privada. Tá? Então, percebam que as receitas elas vão passar das pessoas físicas, pessoas jurídicas, projetos a curto prazo, projetos a longo prazo e parcerias com empresas. Especialmente parceria com as empresas e a contribuição dos nossos associados. Bom, aí nós vamos passar agora para gastos, que é o grande problema da associação. E por quê? Porque é neste ponto aqui e que mora a nossa base da confiança. Se nós demonstramos que para o nosso grupo de associados que os gastos estão sendo feitos de forma correta e que nós estamos primando para fazer um bom gasto e de que esse gasto é essencial e revertido à nossa associação, nós temos a confiança praticamente imediata. Mas nós não podemos parecer, nós temos que ser, ok? Então, eu estou sugerindo para vocês algumas posturas que são óbvias, mas se a gente não elencá-las como gestão da nossa diretoria, elas deixam de existir por lembrança. Tá? Então, primeira sugestão. Definam os pagamentos a serem realizados sempre com uma decisão em conjunto. Eu não aconselho nenhum diretor a tomar uma decisão sozinho. A decisão em conjunto, ela traz a dialética, ela traz a capacidade de o outro discordar
E quando o outro discorda, nós temos sempre a humildade de entender que é um ponto de vista. E se esse ponto de vista foi dado, no mínimo, nós temos que ouvir. E quando a gente para ouvir, nós estamos protegendo o dinheiro da associação. Nós podemos ter boa intenção. E eu acho que todos nós temos boa intenção no gasto do dinheiro privado da associação. Mas quando nós trazemos mais um para dividir conosco essa responsabilidade, nós teremos a certeza de que errar sozinho eu não vou. E duas pessoas pensando é sempre melhor que uma. Então, primeiro conselho, tomem a decisão sempre em conjunto. Se são 3 diretores, formem um grupo e tomem uma decisão. Coloque, por exemplo, olha, os gastos acima de R$500 só podem ser realizados se tiverem 2 votos da diretoria. Somos 3. Abaixo de R$10, podemos só o diretor fazer. Então, essas definições de administração, ela não trava a associação, mas ela protege os diretores de uma decisão que pode ter boa intenção, mas pode ser equivocada. Segundo, solicitem sempre nota fiscal, cupom fiscal ou recibo correspondentes ao exato valor gasto. E eu quero chamar a atenção aqui, não é pela nota fiscal, pelo recibo e pelo cupom fiscal, porque isso é básico, mas especificamente para correspondente ao exato valor gasto. Eu tive fazendo uma auditoria de uma associação no município uma vez, eles me convidaram que eles iam participar de um processo seletivo, e lá eu identifiquei que os gastos eram feitos de forma inconsequente, mas não errada. Por exemplo, o diretor sabia que a associação precisava comprar papel de impressão. Ele passou na papelaria, que ele tinha autorização para comprar, 2 caixas de folha de papel, e comprou nesse cupom fiscal um pendrive, um fone de ouvido, 2 caixas de papel e algumas canetas. A associação perguntou se esse valor tinha sido gasto para a associação. Quando nós olhamos o cupom fiscal, tivemos dúvida se houve confusão patrimonial entre diretor e associação. Óbvio que a gente consegue comprovar de que o valor gasto para a associação foi só da Caixa. Mas como ele pagou uma conta de R$50 e a associação era só R$10, ele teve que ser ressarcido desse valor. Então percebam que o pagamento não foi direto para o fornecedor. Ele pagou e recebeu R$10 de volta. Esses R$10 são muito difíceis de a gente conseguir comprovar a sua saída, porque geralmente é caixa, é a caixinha. Então, para comprovar uma compra de R$10, no caso específico ela era de R$19, nós tivemos que fazer quase uma auditoria na contabilidade para mostrar que ele não utilizou dinheiro próprio ou não gastou dinheiro para outros bens. Se ele tivesse somente um gasto específico, nota fiscal para aquilo, exato valor da caixa, isso resolveria. Basta a nota fiscal do exato valor dedicado para a associação. Ok? Bom, façam sempre 2 ou mais cotações dos valores dos produtos a serem adquiridos ou dos serviços a serem contratados e tenham a certeza de que os mesmos condizem com os valores de mercado. Guardem essas cotações. Não existe legislação, nem pública nem privada, que nos exija 2, 3, 4, 5 cotações. Não existe isso em lugar nenhum. Isso é um entendimento comum. Basta 3 cotações, está tudo certo. Não tem nada disso, não. Estou sugerindo 2 porque estamos tratando com dinheiro privado. Ok? Mas olha só, os valores cotados têm que guardar respaldo com o valor de mercado. Não adianta eu querer comprar um pendrive que ele custa no mercado, a gente consegue ver R$20, e eu tenho 2 cotações de 40 e compro por 40. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, as cotações têm que condizer com o valor de mercado. E outra coisa, guardem essas cotações. Vocês vão ter que prestar contas no final. Então, para vocês provarem, mais uma vez, não parecerem só, provarem que vocês foram diligentes nas compras, vocês têm que guardar as cotações. Ok? Adquiram um produto ou serviço de menor valor. É óbvio, mas existe uma situação, desde que possua a mesma qualidade. Quando a associação determina um gasto, e esse gasto é feito por obviedade em colegiado, e vai ser feita a contratação ou a compra, tem em vista uma certa qualidade, que vocês definem juntos. Então não adianta eu gastar R$10 mais barato da cotação e ter uma qualidade inferior. Porque no final das contas, todos nós sabemos que a qualidade inferior, no final do dia, fica muito mais caro, que eu vou ter que comprar de novo. Não é? Então,
sempre primem por comprar o mais barato, desde que eu tenha uma qualidade similar ou a mesma qualidade. Por quê? Porque isso vai ser cobrado de vocês. Vai ser cobrado. Tenham sempre em mente, é o mais barato. Isso é óbvio, né? Mas tem que ser falado. Antes de adquirirem o produto ou de contratarem os serviços, tenham a certeza de que os mesmos serão revertidos de forma exclusiva à associação. Essa é uma determinação legislativa e toda vez que nós vamos fazer uma auditoria, seja empresa privada, associações, a primeira coisa que nós perguntamos é se os gastos são essenciais e se eles foram verdadeiramente revertidos para a associação. São conceitos que parecem óbvios, mas nem tanto. Tá? Se nós contratamos um grupo de engenheiros para realizar uma obra para a gente, e não existe essencialidade, não, eu contratei só para fazer um projeto. Eu tenho dúvida quanto à necessidade daquele gasto e quanto à reversão imediata somente para a associação. Eu não posso deixar dúvida, por exemplo, se um colega advogado for contratado pela associação, se ele vai atender aos conceitos, às consultas da diretoria, de forma pessoal. O serviço e o bem comprado tem que ser revertido de forma exclusiva para a associação. Essa palavra é importante. É exclusiva, isso tem que ser comprovado, sob pena de reversão. Tá? Tenha certeza de que a compra realizada ou o serviço contratado é necessário para aquele momento e para a associação. É muito comum, no afã de fazer projetos, de fazer com que a associação ande com suas próprias pernas, nós, diretores, tomamos alguma decisão que pode ser equivocada. Mas, naquele instante, aquela despesa, aquele gasto é essencial para a associação? Essa pergunta nós temos que fazer como diretores. Se a resposta for não, nós, diretores, não podemos tomar essa decisão, por mais que a Assembleia tenha nos determinado. Nós temos que voltar para a Assembleia e alertá-los. Olha só, nós, da diretoria, achamos que esse não é o momento desse gasto. Vocês estão convencidos disso? Porque o órgão maior da associação é a Assembleia, mas a diretoria é a única que responde pessoalmente pelos seus atos. Então, se a diretoria ela for negligente, na hora de se perguntar se aquele gasto é essencial, eu não estou dizendo gastos pequenos, tá? Estou dizendo gastos que podem chegar vultosos, podem corresponder a 30% do faturamento mensal da associação, né? Qualquer ele que seja. A diretoria pode responder por isso. Então, ela tem que se perguntar. Ela é responsável pela administração. A Assembleia ela outorga essa competência, mas é o diretor que vai tomar essa decisão. Então, se perguntem, naquele instante, pode ser que daqui 2, 3 meses eu tenha que gastar, mas naquele instante, eu tenho que fazer isso? Se eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer? E, por fim, ao assinarem cheques ou mesmo realizar transações bancárias, exijam sempre pelo menos a assinatura de 2 diretores. Isso é para evitar fraude. Tá? A conferência mútua entre 2 amigos, vamos dizer assim, evita com que a desconfiança e a movimentação financeira seja comprometida por qualquer motivo que seja. Tá? Existe um golpe no mercado chamado, o nome é ruim, mas é assim que se fala, também chama golpe de sindicato. O que é o golpe de sindicato? É quando um grupo da Assembleia não concorda com aquela diretoria, se reúne em praticamente 2/3, elege uma nova diretoria e toma conta da conta bancária imediata daquilo ali. Isso acontece absurdamente. E o registro é feito. Quando é feito, a Assembleia Originária tem que entrar com uma ação judicial para anulação de registro público. Mas vocês estão com um problema na mão. Vocês tiveram uma conta bancária travada. E isso acontece quando? Quando há indícios de fraude da diretoria. Indícios. Pode ser que o diretor tenha toda a sensação do mundo está fazendo tudo certinho. Mas quando vocês demonstram que eu tenho 2 ou mais assinaturas, eu estou, no mínimo, checando 2 vezes. Isso traz confiança. Mais uma vez, vamos voltar para a confiança. Então, recomendação. Cheques e movimentações bancárias, ou procurações e qualquer tipo de coisa, sempre no mínimo 2 assinaturas. Tá? Bom, vamos falar sobre os impostos. Como eu disse para vocês, a associação é uma pessoa jurídica. E ela, sendo pessoa jurídica, ela está sujeita às nossas obrigações fiscais. A Constituição Federal ela elegeu 2 tipos de atividades que serão abarcadas pela imunidade: a assistência social e educação, que não é o caso da associação de bairro.
A associação de bairro é uma associação sem fins lucrativos. Portanto, a legislação tributária que se aplica às associações de bairro é uma legislação federal e não a Constituição Federal. É a lei, por exemplo, do imposto de renda, é a lei 9.532. Bom, para que isso ocorra, a associação tem que cumprir algumas determinações legislativas. Então, a associação pode prestar serviços? Pode. A associação pode vender um produto? Pode. Lógico que pode. Para isso, para que ela não incorra nos tributos em serem pagos, ela tem que cumprir o que a lei pede. Vamos lá. Primeiro, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda ele é isento, previsto em lei, e a contribuição social sobre o lucro também é prevista em lei, porque a associação não tem lucro, tem superávit. Então, a associação, no seu resultado, receita menos despesas, nós temos um resultado, ele está isento de imposto de renda. Ok? Uma única exceção não está isento de imposto de renda. Imposto de renda sobre a aplicação financeira. E esse assunto é um pouco mais complexo, e primeira recomendação de vocês, tenha um contador. A contabilidade ela é essencial para qualquer tipo de atividade de pessoa jurídica. Não existe pessoa jurídica sem contabilidade. A contabilidade é o coração da pessoa jurídica. Ela reflete para os terceiros, para as empresas, para o poder público, para os associados, a atividade do diretor. Então, toda atividade financeira que eu estou recomendando para vocês, ela somente se comprova por meio dos registros contábeis. E o contador de vocês, ele vai ter maior clareza que quando ele observar, por exemplo, uma aplicação financeira de R$1 milhão da Associação do Migu, se Deus quiser, que nós temos R$100 mil de aplicação, sua receita não é tributada de imposto de renda, mas essa receita tributária financeira ela será tributária. E o seu contador vai te alertar para isso. Tá? PIS/PASEP. Não se paga PIS/PASEP sobre a receita, mas se paga PIS/PASEP 1% sobre a folha de pagamento. Aí eu te pergunto, as associações têm empregado? Geralmente não. Se não tem empregado, não tem PIS/PASEP a ser pago. Ok? COFINS, isento, também não se paga. É um tributo também cobrado sobre a receita nos preços jurídicos normais. Contribuição ao INSS. Bom, não existe isenção. Só existe isenção para as pessoas de assistência social e educação. Nesse caso específico, se nós vamos contratar um empregado ou um prestador de serviço, nós, da associação, somos obrigados a pagar 20% sobre aquela remuneração, sobre aquele serviço prestado, e reter, inclusive, dos 8% a 11% do nosso prestador de serviço. Então, o custo das contribuições ao INSS, nossa associação está obrigada a realizá-lo. E ISS-QN. Se a associação presta um serviço, por exemplo, um curso para terceiros, cobra por isso, o município de Nova Lima não prevê isenção. Ela exige tributação. Ok? Bom, para que eu tenha minhas isenções, eu tenho que cumprir algumas obrigações legislativas. A primeira é prever no Estatuto Social ser uma entidade sem fins lucrativos. Todos nós estamos previstos lá. Segundo, não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Aqui cabe uma observação. Remuneração não é só salário. Ajuda de custo é remuneração. Então, nós estamos dando, por exemplo, R$100 para que o diretor gaste gasolina para vir da casa dele até a associação. Os tribunais já decidiram que isso é remuneração indireta. Então, nenhum tipo de remuneração pode ser dado para os diretores. Nenhum. A única associação que pode remunerar é a OCIP, que não é o nosso caso. Nossa associação é a associação sem fins lucrativos. Tá? Então, nenhum diretor pode receber, nem de forma direta ou indireta, qualquer tipo de remuneração. Terceiro, aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetos sociais. Bom, onde estão escritos os nossos objetos sociais? No nosso Estatuto Social. Se nós vamos se tem no nosso Estatuto Social fomentar a qualidade de vida do bairro de Bicalho, eu não posso investir no Mingu. Não posso fazer. Infelizmente, eu não posso. Por mais que Mingu esteja passando por um problema. Não posso, sob pena de perder a minha isenção. Não posso. Eu tenho que direcionar para manutenção e desenvolvimento dos nossos objetivos sociais. Então, a legislação é muito clara. Nossa isenção está condicionada a regras. E essas regras são comprovadas por meio de contabilidade.
Porque nós temos a obrigação de manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Antigamente tinha um entendimento que o livro caixa era suficiente para sustentar o registro correto de uma associação. Não, não é. A contabilidade é a única forma de escrita regular aceita pela legislação federal, inclusive para fazer projetos públicos. O livro caixa, e eu vou mostrar para vocês como se faz é um apoio administrativo para que ele possa conversar e testar a sua contabilidade. Então eu recomendo que, para conversar com o nosso contador, que a associação faça o seu livro caixa, como forma de administração. Mas, para gozar da isenção tributária, que é o que nós temos hoje, ou seja, para que ninguém nos cobre o tributo sobre isso, nós temos que manter uma escrituração completa. Significa que nós temos que ter contabilidade regular. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial. Lembrem-se que eu sugeri a vocês que qualquer tipo de doação nós temos que ter um recibo. Qualquer tipo de trabalho voluntário temos que ter um termo de acordo. Porque nós somos responsáveis pela origem de nossas receitas. Aí essa origem pode ser entendida de uma forma mais ampla, e não é. Origem é assim, veio do Saulo uma doação de R$100. Aqui está o recibo, e ele foi escriturado na época correta. Veio uma doação do Hortifruti Oba, de R$100.000. Aqui está o recibo, ele declarou na escrita dele, não se enganem, será cruzado, inclusive para deduzir de imposto de renda de lá. E nós temos que comprovar nossa origem de cá. Mas o melhor de tudo, efetivação de suas despesas. O que é efetivação de suas despesas? Lembre-se que eu recomendei a vocês algumas coisas. Primeiro, tenham certeza de que a despesa é necessária. Tenham certeza de que a despesa será revertida para a associação. E peguem toda a documentação necessária para comprovar aquela despesa. Por quê? Porque nós temos que fazer alguns controles de receitas e despesas, para que possamos ter confiança e possamos gozar das nossas isenções tributárias, porque se nós perdemos isso aqui, nós vamos quebrar. Não há contribuição mensal que suporte pagar tributo, nesse caso específico de uma associação. Bom, para controlar, que é o nosso ponto 4, para controlar nossas receitas, o que eu tenho que fazer? Pois não. O que você está chamando ali de escrituração completa? Seria toda balanço? Olha só, existe uma determinação do Conselho Federal de Contabilidade específica para associações, tá? E lá ela deixa claro que nós temos que ter balanço, balancete, livro diário, livro razão e outros documentos administrativos que suportem esse registro. Então não se enganem, a associação é uma empresa. Não se enganem. Mas o contador sabe fazer isso de forma muito fácil, não tenha dúvida. Depois que a gente conseguir cumprir tudo isso aqui, o contador vai pegar de forma organizada toda a nossa documentação e os lançamentos contábeis vão condizer com o nosso, que aí eu vou sugerir para vocês, com a nossa conta bancária. Toda saída e toda entrada tem que passar por uma conta bancária. Não é obrigatório, óbvio que não é, mas é recomendável. Porque quando eu tenho uma conta bancária vinculada a uma associação, o meu contador consegue ter materialidade e consegue comprovar a essência sobre a forma. Não adianta, por exemplo, dizer que eu comprei bala se na nota está previsto banana. Alguma coisa está errada. Aí o diretor manda e fala assim, o contador, registra aí para mim R$100 de doação para o João. Cadê o recibo de doação? Não tem, só registra. Não. Cadê a materialidade? Entendeu como é que fica essa dualidade? Então, a associação tem que ter a sua contabilidade regular. Livro diário, livro razão, e desses 2 livros sai nosso balanço e nossa demonstração de resultado. Por que a contabilidade trouxe, o Conselho Federal de Contabilidade trouxe uma regra específica para a associação? Porque a empresa visa lucro. Nós, da associação, visamos superávit, que é completamente diferente, termo técnico. Mas, na essência, a contabilidade é regular para todo mundo e indispensável. Tá? Bom, então,
Estou falando para vocês algumas perguntas que vocês têm que fazer. Quer continuar a perguntar? E quando você declara inatividade financeira anual, né, algum desses documentos eles são dispensáveis, vamos supor assim? Olha só, o que é inatividade financeira? Significa que nós não recebemos nada e nós não pagamos nada. Então, nós não temos que registrar nada. Então, o que o contador faz? Ele faz uma declaração simples de inatividade financeira. Ok? É isso que é regular, quando eu estou inativo. Tá? Mas você tem que ficar atento ao seguinte. Se você está com inatividade financeira, você tem que ir lá na Receita Federal e fazer uma declaração de inatividade. Ou permanente, ou todo ano. Tá? Sob pena de ter multa e não cumprir as obrigações fiscais. E perder nossas isenções. Bom, se eu estou arrecadando zero, perder a isenção para mim não é um problema, né? Mas eu posso ter atividade futura e aí eu tenho um problema futuro, tá? Mas quando eu não tenho nem receita nem despesa, não há materialidade a ser registrada. Então, o contador tem que fazer uma declaração, ele faz uma declaração de inatividade verdadeiramente, de que não houve atividade a ser registrada, assina com o diretor, ele tem que assinar, ele responde pessoalmente por isso que é tão sério ser contador, ele responde pessoalmente por aquilo que ele registra. Por isso que ele pode falar não para o diretor, esse exemplo que eu dei para você. O diretor pode falar assim, registra para mim aí, ó, R$1.000 aí, porque meu caixa aqui quebrou R$1.000. Põe aí despesa de, sei lá, despesa de bala. Não, cadê o documento? Porque se ele registrar, o contador responde de forma pessoal. É um dos únicos profissionais que respondem de forma pessoal pelo registro da sua atividade. Por isso que é tão séria a contabilidade, ela é tão importante. Tá? Bom, então, o controle das receitas, você tem que registrar as seguintes informações. Primeiro, eu tenho que abrir uma conta bancária. Então, se vocês da associação ainda não o fizeram, o façam. A Caixa Econômica Federal, existe um programa de atendimento a condomínios e associação que a taxa é quase zero, para exatamente incentivar a formalidade da associação. E eu acho que é o único banco que faz isso, tá? Bom, não é obrigatório, mas é recomendável, porque ele vai dar confiança para o nosso registro. Vai dar confiança para caso o nosso associado, que tem um filho contador, tem todo o direito de ver nossa escrita administrativa, e ele vai ver que, olha, todo o dinheiro entrou e saiu pela conta bancária. Isso dá um respaldo assustador para quando você for no empresário e falar assim, olha, nós temos um projeto aqui, nos doa R$1.000, confie na gente, nos doa R$1.000 que esse dinheiro não será desviado. Esse dinheiro tem registro, porque nós temos 3 diretores que assinam cheques. Toda a despesa nossa, por mínima que seja, está respaldada por documento fiscal e nós temos contabilidade regular. E não se engane, antes de doar o dinheiro para vocês, ele vai ler isso. E aí ele vai criar confiança. Você ganhando a confiança, a porta que se abre dificilmente se fecha. Tá? Bom, para que serve o meu controle de receitas? Eu tenho que identificar e registrar quanto recebeu, quando recebeu, como recebeu, de quem recebeu e por que recebeu. Todas essas informações têm que ser colocadas no registro único daquele valor. Então, se a Associação Domingu recebeu R$100 do Saulo, tem que receber. Quanto recebeu? R$100. Quando recebeu? Dia 31/10/2018. Como recebeu? Transferência bancária ou dinheiro doado em mãos, conforme recibo. De quem recebeu? Saulo Fonseca de Araújo, CPF tal, endereço tal. Por que recebeu? Simples doação de contribuição de pessoa física. Essas informações que a diretoria está captando, elas serão entregues para a sua contabilidade. E a contabilidade vai exatamente fazer esse registro de forma contábil, em débito, em crédito, registrando na sua contabilidade as partidas dobradas, se eu devo para alguém ou se alguém deve para mim. Se é um aumento patrimonial ou se é um decréscimo patrimonial. Da mesma forma, controle de despesas tem as mesmas perguntas. Eu preciso realizar os pagamentos sempre pela conta bancária. Óbvio que não é obrigado, mas é recomendável. Você mostra lisura na sua escrita. Identificar e registrar. Nós, como diretores, temos que fazer isso. Quanto pagou, quando pagou, como pagou, para quem pagou, solicitar documento fiscal e por que pagou.
Esse histórico de registro não pode ser uma coisa simples, não. Tenham educação administrativa de escrever o histórico dessa despesa e justificar por que você pagou. Se nós vamos comprar, por exemplo, vamos fazer uma associação, vai fazer uma doação de uma cesta básica por uma família que está passando dificuldades verdadeiramente. Então, nós vamos registrar quanto nós pagamos, R$160, por exemplo, por 2 cestas básicas. Quando pagou? 31/10/2018. Como pagou? Por meio de transferência bancária para o CNPJ tal. Para quem pagou? Empresa tal, CNPJ tal, conforme o documento fiscal. Por que pagou? Porque foi deliberado na Assembleia do dia tal, em que essa associação ia fazer essa forma, ou a diretoria tomou essa atitude. Por quê? Esse registro salva qualquer tipo de discussão judicial. Não se enganem. Nossa memória é linda, mas ela é falha. Se você faz uma coisa hoje, você faz 4 registros hoje, daqui uma semana, se você não escreveu o histórico de forma completa, você não vai lembrar. Não tenha dúvida, tá? Você não vai lembrar. E todo advogado que queira ajudar vocês e que queira defendê-los de alguma forma, precisa de histórico. Se o histórico está devidamente comprovado, vocês têm 90% de chance de ganhar a ação. 10% não, porque depende do juiz, não depende só do advogado. Mas o que vai salvar qualquer tipo de contestação, não se engane, não é o documento fiscal, é o histórico. Escrevendo o histórico, nós temos que fazer 2 coisas, nós como diretores. Um livro caixa e uma conciliação bancária. Toda a movimentação do nosso extrato bancário tem que estar comprovado por essas identificações. E como é que são feitas? Por meio do livro caixa. O livro caixa nada mais é do que uma planilha simples dizendo data, histórico, o complemento, que pode ser coisa que vocês queiram, tá? Se é entrada, se é saída e o saldo da nossa conta bancária. Livro caixa, poucas associações fazem. Geralmente ela pega o extrato e manda para o contador. Mas quando a gente tem, olha só, nós passamos por várias recomendações. Dentre elas, levantar documentação, contrato, termo de adesão, documento de doação, descobrir quem fez, por que pagou, perguntar para quem pagou, pedir informação da Assembleia, tudo isso vai cair neste último documento. O livro caixa de um condomínio, o livro caixa de uma associação, o livro caixa é que vai demonstrar com clareza a confiança que nós queremos vender. Por quê? O contador, não se engane, vai desconfiar da gente. E nós temos que provar, entregar para ele uma documentação tão organizada de que não haverá dúvida de que os registros contábeis poderão ser feitos daquela forma. O nosso associado vai desconfiar da gente, porque ele paga R$10 por mês. E não se enganem, a contabilidade não é de fácil leitura para o associado, mas o livro caixa é. E quando você faz uma apresentação em livro caixa, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, ou por obrigação anual na Assembleia, você não precisa apresentar a contabilidade. Você apresenta o laudo da contabilidade dizendo que condiz com a movimentação financeira, mas você apresentando o livro caixa, você consegue aprovar suas contas. E você só aprova suas contas por uma organização financeira. E essa organização financeira, estou recomendando a vocês, façam um livro caixa. É simples. Nada mais é observar o que foi gasto e registrar com muito detalhe e guardar documentação para que, se a gente for contestado, nós, diretores, tenhamos condição de ganhar confiança e não pagar tributo. Ok? Então é isso. O 5º ponto. Tudo isso que eu disse para vocês tinha um único objetivo: de demonstrar para vocês, como diretores, de que vocês podem responder com seus bens se nós fizermos alguma coisa equivocada na associação. E o equívoco eu não estou dizendo de má fé, não. Eu estou dizendo de que abuso de personalidade jurídica, por exemplo, utilizar a associação para fazer uma atividade que não é a atividade dela, desvio de finalidade e confusão patrimonial, por exemplo. Então, se nós, diretores, não tivéssemos essa consciência de que nós estamos representando um grupo enorme, aquele grupo todo conglomerado, indicado por uma Assembleia, e de que nós temos responsabilidade legal, nós teremos problemas futuros. E o problema não é só para mim, é para os meus filhos, é para a minha herança que eu vou deixar. Não se enganem, se vocês vierem a falecer, a dívida permanece para vocês até o limite da sua herança. Ok?
O que diz o Código Civil? Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, que lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Aqui não está falando empresa, não. Fala pessoa jurídica. Tá? Código Tributário Nacional, artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, de contrato ou de estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Nós. Então, quando a gente não cumpre aquelas obrigações de não distribuir qualquer tipo de remuneração ao diretor, que está previsto na lei, nós podemos ter um lançamento fiscal. E nós, diretores, não se enganem, vamos responder pessoalmente na certidão de dívida ativa que o Estado vai distribuir na sua execução fiscal. E saibam, a defesa tributária é cara. Dificilmente conseguimos afastar a responsabilização do diretor. Dificilmente. Tem defesa, mas a jurisprudência já tem indicado de que, uma vez lançado o nome do diretor na certidão da dívida ativa, e é o que a Receita Federal faz, por exemplo, estadual e municipal, nós, diretores, temos que responder no processo. Olha só, agimos com boa-fé durante 2 anos. Fizemos tudo que podíamos fazer, só que nós fomos negligentes, não por dolo, por culpa, né? E deixamos de registrar alguns fatos. Não se enganem. Primeiro custo de vocês com advogado. Vocês já vão ter que tirar do bolso um dinheiro para pagar advogado para defender vocês de um fato que vocês sabem que vocês não desviaram nada. Mas a Receita Federal não quer intenção. Ela quer atitude, ela quer que você prove para ela. E o ônus é nosso. O ônus de provar isso é nosso. E Código de Defesa do Consumidor. Existem outras legislações que falam, mas eu trouxe a Defesa do Consumidor, é muito clara. Porque a associação pode prestar serviço. Ela pode vender boné, pode vender blusa. Então, é uma relação de consumo. E o que diz o artigo 28? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação de estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada como houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, tudo isso que nós conversamos hoje, nesse tempo, serve para alertá-los da responsabilidade que o diretor tem numa associação. Ser presidente de uma associação é uma honra. Eu sei que é uma honra, a comunidade reconhece vocês como lideranças, mas não se enganem. A responsabilidade é mais pesada do que vocês possam imaginar. Qualquer trato de forma culposa, mesmo sem intenção, não tem dolo, recairá sobre vocês. E também não se enganem. Teremos pessoas que vão provocar isso. Nós temos, a unanimidade é burra. Nós temos pessoas na associação que vão procurar isso acontecer. Então nós temos que ter precaução do início ao fim da nossa gestão, de fazermos de forma correta, de trazermos documentação, ou seja, materialidade, em que a essência seja respeitada e nós temos que nos proteger. Ok? Então, protejam a associação, mas se protejam também. Ok? Era isso que eu tinha para contribuir com vocês. É falar o óbvio de forma mais simples, mas eu quero só alertar vocês de que a associação ela é um projeto de política pública essencial para uma comunidade. O país hoje, não o país hoje, mas o país em si, ela carece de participação do poder público em detalhes que só a comunidade consegue ver. O poder público ainda, o nosso poder público ainda é incapaz de nos atender em todas as determinações que a gente pede. O corrimão do Mingu, por exemplo, chega. O Cruzeiro, por exemplo, que a Globo teve aqui para falar do Cruzeiro de uma rampa descida. Então, é somente a associação que vai fazer com que o grupo se reúna, tenha capacidade efetiva de trazer demandas para o poder público e cobrar deles. Então, não se enganem. A associação, especialmente a de Nova Lima, eu sou encantado com as associações de Nova Lima, o engajamento, a seriedade e o respeito com que os agentes públicos, os vereadores e a prefeitura, o Ministério Público, os juízes, enxergam as associações. Vocês têm um poder de movimentação comunitária assustadora.
Então, utilizem isso de forma inteligente, se protejam, os diretores têm que se proteger, mas façam de uma forma que a comunidade tenha certeza de que a confiança foi depositada e foi cumprida. Eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Meu e-mail também está aí, se vocês quiserem alguma ajuda para discutir, alguma questão específica de contabilidade, de tributação, podem mandar para mim, vai ser um prazer ajudá-los. Quero agradecer à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Nova Lima, dizer que é uma honra contribuir com vocês, com essa discussão simples, mas importante, quando nós a vemos de forma responsável e quando a gente encara que nós podemos ser atingidos de forma pessoal, por óbvio, a gente encara a administração de uma associação de bairro de uma forma um pouco mais delicada. Ok? Muito obrigado e boa noite para vocês. Obrigado. Um segundo só, vem cá. Em caso de, vamos supor, vacância da associação, eu posso inativar o CNPJ para depois o posterior presidente, no caso, reativar? É fácil para ele depois reativar esse CNPJ? Isso é muito comum, né? Geralmente, as associações, durante um tempo, deixaram de registrar suas diretorias no órgão competente, que é o cartório de registro político das pessoas jurídicas. Quem pode convocar uma assembleia para uma nova diretoria? E eu chego à sua resposta também, tá? 2/3 dos associados ou o último presidente. Geralmente é isso que está no estatuto. Bom, meu último presidente morreu. Olha o exemplo trágico. Morreu, eu não consigo convocar. E eu não consigo reunir minha assembleia para que eu possa fazer uma deliberação para que essa associação convoque uma nova presidência. Então, o que tem que ser feito? Alguém da diretoria anterior, alguém que se intitula membro da associação, tem que ir até o judiciário e pedir uma intervenção. Isso não é difícil de ser feito, não. Tá? Vocês podem pedir ao juiz, isso num processo simples, tá? Que nomeie um administrador provisório com o objetivo exclusivo de convocar uma assembleia para a eleição da nova diretoria. E por que estou recomendando vocês a não entregarem o CNPJ para o fracasso? Porque, para alguns projetos públicos, inclusive para a utilidade pública, nós temos que ter pelo menos mais de 1 ano de associação firmada. E nós não podemos ignorar a história registrada. Né? Eu vou dar um exemplo para você da associação do Grêmio Mineiro Metalúrgico da UFMG. O Grêmio Mineiro Metalúrgico é uma associação, como diz, dos estudantes de mineralogia, em que durante 20 anos a diretoria não foi registrada. Então, eles não sabiam como proceder essa relação e eles tinham a única preocupação, não perder a história de todos os presidentes que tinham passado lá, inclusive o atual reitor da UFMG que estava com essa pendência. Então, eles não queriam perder a história. Como eu faço para que aquele CNPJ, que é a nossa história, seja mantido? Nós fazemos, com essa administração indicada pelo juiz, fazemos uma assembleia. Essa assembleia, ela faz a retificação e reconhecimento de todas as diretorias, não para fins históricos, de todos os diretores realizados durante esses anos inteiros, convoca uma nova assembleia, que é o administrador, elege a diretoria e toca a vida a partir daí, presta conta para o juiz e toca a vida a partir daí. Bom, mas a sua pergunta foi o seguinte, olha, eu consigo convocar minha assembleia e eu consigo ter uma diretoria, mas eu estou inativo. Né? O que eu tenho que fazer? Primeiro que você tem que procurar a sua contabilidade para prestar contas fiscais na Receita Federal e Receita Municipal e Estadual. Estadual pouco, mas a municipal especialmente e a federal com a declaração de inatividade. Sendo feito isso, você pode reativar o seu CNPJ, porque você está inativo. Você não deixou de existir a associação. Né? Extinção não é inatividade. Tá? Inatividade eu só não estou me reunindo. Não estou captando receita, nem estou utilizando despesa. Eu posso, inclusive, ter dinheiro na conta bancária, que está pagando lá, né? A despesa de banco, é ruim. Bom, mas se eu tenho a capacidade, depois de 2, 3 anos, trazer uma assembleia e, por 2/3 dessa assembleia, convocar uma nova reunião para que nessa outra assembleia seja eleita essa diretoria, não vejo problema nenhum na sua mão. Nenhum. Ok? Pode inativar. Tá? Não vejo problema, mas olha só.
esse depois você tem que tomar cuidado exatamente com isso, porque a diretoria, eu não sei como é que está o estatuto de vocês, mas geralmente os estatutos têm alguma falha dizendo o seguinte: a diretoria será de 2 anos. E não fala se a diretoria vai permanecer até que a próxima diretoria possa seja eleita. Se isso não acontece, nós temos um problema jurídico, que é a vacância desse cargo, que somente pode ser sanada pela Assembleia. Então, você pode ter uma dificuldade de reunir 2/3 da sua comunidade e eleger a sua diretoria. Então, trazer ela como inativa não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, inativar ela. Não precisa nem fazer reunião para isso. Está inativa, simplesmente ficou inativa. Converse com o seu contador, tem suas obrigações de inatividades realizadas, e quando você decidir reativá-la, você tem que, ou o último presidente convoca, conforme o seu estatuto social, ou você pede a sua assembleia para poder convocar com 2/3 dos membros. Ok? Mais alguma coisa, gente? Não? Então tá, então foi um prazer, viu? Foi um prazer encontrar com vocês. Obrigado pelo tempo, tentei ser o mais breve possível e o mais elucidativo possível para vocês. Mais uma vez estou à disposição. E sempre que precisarem, contem conosco, contem com a Câmara Municipal, contem com a Escola do Legislativo, presidida pelo Álvaro Azevedo, que está trazendo um projeto super bacana, né? E bola para frente. Faça um projeto mão de vaca, eu quero ter retorno disso aí, tá? Um abraço para vocês, muito obrigado, viu?